Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Todos nós, como cristãos, queremos fazer o que é certo e justo e agradável a Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 22. Diz aqui, continuando, e aquilo que pedimos dele recebemos. Isto é o que estamos a orar e a pedir a Deus. Vamos receber. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Queridos irmãos, nós queremos fazer o que é certo e justo, isto é, obedecer às leis de Deus e fazer o que é agradável a Ele. No nosso desejo de fazer o que é certo, precisamos de nos lembrar que temos que sempre nos submeter à justiça de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos 10. Em Romanos, capítulo 10. E hoje, queridos irmãos, vamos ver muitas escrituras. Em Romanos, capítulo 10. Versículo 3 a 4. Diz assim: portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, isto é, certas pessoas, não se sujeitam à que vem de Deus. Por isso nós, como verdadeiros cristãos, querendo fazer o que é agradável a Deus, querendo obedecer a Ele, precisamos nos sujeitar à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, isto é, a exemplificação da lei, a realização da lei, é Cristo. Ele é que completamente completou, obedeceu, deu-nos exemplo, uma exemplificação do que é ser e viver uma vida justa, correta e agradável a Deus. Para a justiça de todo aquele que crê. Para nós o imitarmos e por isso termos a justiça, porque cremos nele, acreditamos nele e por isso seguimos o seu exemplo. Então, como é que vamos pôr a mesma mentalidade, os mesmos pensamentos que Cristo? Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim, Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação, por isso estou a exortar a vocês, em Cristo, se há alguma consolação, se de amor, alguma comunhão, uma convivência do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos, isto é, sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma maneira de ver. Nada faceis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isto é fácil? Claro que não. É difícil. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é o dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento, esta mesma mentalidade, esta mesma abordagem de ver outros superiores a nós mesmos, ver outros não só do que é para nós, mas o que é para o bem dos outros. E por isso diz assim no versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos ter esse mesmo sentimento. E então, como é que vamos pôr em prática este sentimento? Uma das coisas que me tem ajudado pessoalmente na vida
é de manter-nos juntos ao tronco da árvore. Lembrar sempre qual é o propósito, por que é que nascemos. Por que é que você nasceu? Por que é que eu nasci? Qual é o propósito de que você está aqui a viver? Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Vejamos aqui o propósito, porque é que nascemos. Diz assim: ora, se somos filhos, isto é o propósito porque nascemos, para sermos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Porque o nosso propósito, o tronco da árvore, por que você existe, é para ser um filho ou uma filha de Deus, para ser herdeiro de Deus, como você é herdeiro do que é dos vossos pais. E ser co-herdeiro com Cristo. Para sermos glorificados com Ele. Queridos irmãos, isto é o tronco da árvore. Isto é o que nós precisamos de nos lembrar, que é o ponto importante. É encorajador a mim, e espero que seja encorajador a vocês todos, para nos lembrar sempre este amor que Deus, o Pai, tem para conosco, para nos fazer seus filhos. Vejam em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui está o grande amor de Deus. Deus é amor. E por isso, precisamos de aprender a ser como Ele é. E vejam também no versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Logo, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos irmãos, vejam, por exemplo, a escritura que é bem conhecida por todos nós, que é em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Muito bem conhecida por nós, a maioria de vocês deve de ler ou de conhecer cor e salteado, mas eu quero ler da Bíblia, porque eu gosto sempre de ler as coisas da Bíblia. E diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não é o Deus amou a mim ou a você somente, mas amou o mundo. Isto é, todas as pessoas do mundo. Que deu o seu Filho unigênito, o seu único filho que foi gerado dessa maneira, para que todo o que nele crê, isto é, todo aquele que acredita em Cristo e por isso obedece a Cristo porque acredita nele, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Estou a pensar bem nisso? Quando diz não pereça, mas tenha a vida eterna, está aqui a dizer que não temos a vida eterna. E por isso, essa crença que dizem, olha, tem uma vida eterna no inferno, é falsa. Porque diz, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, este é o amor
de Deus para nos fazer filhos dele, mas não só ter a vida eterna, como viver eternamente, mas viver eternamente como filhos dele. Queridos irmãos, isto é o tronco da árvore. Isto é o propósito por que é que você nasceu, por que você vive. Ora, nós, queridos irmãos, temos um melhor entendimento disto, embora seja incompleto, desse enorme amor e das riquezas abundantes da graça de Deus para conosco, quando nós temos os nossos próprios filhos e netos. Quando nós temos nossos próprios filhos e filhas e netos e netas, começamos a entender um bocadinho deste amor que Deus tem para conosco, desta riqueza da graça que Ele tem para conosco, desta graça e esta bondade, desta gentileza, deste amor, deste carinho que Ele tem para conosco. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: no qual, através de Cristo, o amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça. A graça de Deus é tão rica, isto é tão grande, perdão, é tão enorme para conosco, porque é baseada no amor que tem para com filhos, de pai para com filhos. Vejam comigo Salmos 31, versículo 19. Salmos 31, versículo 19. 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade, como é grande a tua graça, como é grande a graça de Deus para conosco, a bondade, o amor que reservaste aos que te temem. Sim, aqueles que têm temor de Deus, respeito a Deus. Não é terror, mas é temor, é um respeito a Deus. Da qual usas, essa bondade, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. A bondade que Deus usa, a bondade que Deus mostra, a bondade que Deus opera para com aqueles que se refugiam nele, isto é, que têm confiança, que têm fé nele. Por isso a bondade de Deus para aqueles que têm temor dele e que têm fé nele é tão grande, é tão grande. Queridos irmãos, precisamos nos lembrar do tronco da árvore. E o tronco da árvore é o seguinte: que Deus quer que sejamos filhos e filhas dele, realmente como ele é. Ora, ainda não somos filhos e filhas como ele é, porque ainda não ressuscitamos, não fomos transformados para seres espirituais, com um corpo espiritual. Vejam em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não os conhece. Sim, se nós somos membros da Igreja de Deus, se fomos batizados porque nos arrependemos, porque mudamos a nossa maneira de viver, porque temos fé em Deus e através de Jesus Cristo, fizemos este compromisso,
as mãos do servo de Deus foi imposta em nós depois do batismo para recebermos o Espírito Santo de Deus, que isto é a maneira de pensar, a atitude, esta maneira de ver, este poder que Deus nos dá para vermos as coisas como Ele vê. Ora, de facto somos filhos de Deus se fomos gerados por Ele, regenerados uma segunda vez, através do poder do Espírito Santo, desta semente santa. Por essa razão, o mundo não nos conhece. O mundo, as pessoas da humanidade não nos conhecem. Porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Os judeus não conheceram a Cristo, o rejeitaram. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que vamos ser. Quando formos ressuscitados, vamos ser ou ter um corpo espiritual como o corpo de Cristo tem agora. Herdeiros de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando a segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a Ele. Seremos como Ele é, do mesmo tipo, do mesmo género. Porque veremos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia você não consegue ver, porque Ele é espiritual, você não consegue ver como Ele é. Mas quando você for um ser espiritual, vai conseguir vê-lo como Ele é. E assim mesmo, versículo 3, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é impuro. Se você tem esta esperança, isso vai motivar você, mas vai nos motivar a todos nós, se você de facto tem esta esperança, para se esforçar a fazer o que é certo. Obedecer às leis de Deus e fazer o que é agradável a Deus. Então o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus quer de nós? Vejam aqui em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 6 a 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. O que é que Deus quer de mim? Como é que eu me vou apresentar perante Ele? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite. É isso que Deus quer. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Vou sacrificar e matar o meu primeiro filho, o meu primogênito, a Deus. É isso que Ele quer? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? É isso que Deus quer? Você pensa acerca dos vossos filhos. Você quer que os vossos filhos tragam a você vários presentes, sacrifícios e coisas, e quer que os vossos filhos matem os netos para agradar a você? Ridículo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que nós queremos dos nossos filhos. O que nós queremos dos nossos filhos é que eles cresçam para adultos, para virem a ser adultos bem equilibrados, bem ajustados, sábios, que sejam consideráveis, que se tenham consideração e amor para com o próximo. Porquê? Porque queremos que o nosso filho se dê bem com o outro filho e com outra filha e que haja paz entre eles. Não é que estejam sempre a guerrear, não, mas a paz e a amizade entre os irmãos. Vejam aqui Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler a começar no versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Isto é o que Deus quer, o aperfeiçoamento dos santos. É o que Deus quer na nossa vida. Queridos irmãos, Deus quer que nós cresçamos como adultos, maduros, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Porquê? Porque nós somos parte do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, uma entidade espiritual. Para sermos parte desta comunidade, deste corpo de Cristo, precisamos de edificar este corpo. Precisamos de crescer como adultos, até que todos cheguemos à unidade da fé. E precisamos ser unidos, unidos na fé, na crença, na maneira de viver, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Precisamos de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é conhecimento de como as moléculas trabalham, sim, ou como a eletricidade funciona, ou como um computador funciona. Sim, isso é parte do crescimento e de aprendermos coisas, mas o conhecimento que precisamos, mais importante, que é o tronco da árvore aqui, é o conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O que é isso? É termos conhecimento do que Ele é, como Cristo é, para nós imitarmos a Cristo, para Cristo viver em nós. Isto é, nós vivermos como Cristo vive. A perfeita varonilidade. Isto é, ao homem perfeito, ao homem adulto, maduro, perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o padrão que temos que crescer como adultos. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelos truques, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça da Igreja, a cabeça do corpo de Cristo é Cristo, Ele próprio. Por isso, queridos irmãos, isso é o que Deus quer de nós. E para nós crescermos desse modo, Deus não quer sacrifícios de bezerros, mas que sacrifício que Ele quer? Um sacrifício da nossa vida, na maneira que somos. Vejam em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o que Deus espera de vocês, é o que Deus quer de vocês. O que Deus quer de vocês? Que façamos um sacrifício com a nossa vida. Um sacrifício vivente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para pensarmos de uma maneira diferente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazer o que é agradável a Ele. Queridos irmãos, isto significa que precisamos de viver uma vida diferente, uma vida nova, com uma mente transformada, pensando no que é a vontade de Deus. Então, voltando em Miqueias, capítulo 6, onde estávamos há pouco, e lemos versículos 6 e 7, perguntamos, agrada-se o Senhor de sacrifícios? A resposta está no versículo 8, que diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiqueis a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
o tronco da árvore para sermos como Deus é, para sermos filhos dele, tendo o mesmo sentimento, a mesma mentalidade de Cristo, é praticarmos a justiça, fazermos o que é certo, amarmos a misericórdia e andar humildemente com o Deus. Isto é, andar humildemente em fé, andar para a frente. E isto foi exatamente o que os fariseus não tinham. Vejam como Jesus Cristo falou acerca dos fariseus em Mateus 23, 23. Isso foi exatamente o que os fariseus não tinham. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e temos negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Exatamente o que lemos em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Queridos irmãos, o que isto significa em termos práticos é que temos que matar ou destruir ou enterrar a nossa corrupta natureza humana. Vejam comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Do versículo 1 a versículo 14. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, sim, vamos ser ressuscitados um dia, mas fomos ressuscitados alegoricamente, simbolicamente, quando saímos do sepulcro aquático, depois do batismo. Mentalmente, de atitude, fomos ressuscitados com Cristo. Precisamos de buscar agora as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste. Como é que morrer? Morremos quando fizemos o compromisso de obedecer a Deus e por isso fomos enterrados no sepulcro de água que foi o batismo. Porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é a segunda vinda dele, então vós também sereis manifestados, nós seremos então ressuscitados, teremos um corpo novo, seremos transformados com ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazeis, pois, morrer a vossa corrupta natureza humana. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, isto é cobiça, que é a idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, no passado, antes do batismo, quando vivíeis nelas. O que significa que não vivem nelas jamais. Pararam essa maneira. Agora, versículo 8. Porém, precisamos de ir além disso. Fazer mais. Despojai-vos. Tirei esta roupa. Igualmente, de tudo isto. O quê? Das coisas que estão mais profundas. As coisas que estão bem profundas dentro de nós, que têm raízes dentro de nós. O que é? A ira. Ficamos zangados facilmente. Facilmente começamos a
a falar alto e a berrar contra as pessoas? Indignados, maldosos, maledicência, isto é, ter blasfémias e usar palavras incorretas que não devemos dizer. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que os despistes do velho homem com os seus feitos. E os revestistes do novo homem que se refaz com o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Qual é o pleno conhecimento? O conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, não incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Sim, não há discriminação de pessoas, seja de que cor ou de que sexo. Mas o importante é que precisamos de pôr fora essas coisas da paixão lascívia e pôr o novo homem na imagem de Cristo. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Isto é que precisamos de pôr: amar a justiça, a misericórdia e andar humildemente em fé. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Não foi o que lemos em Filipenses 2? Pôr o outro mais importante que nós? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Somos capazes de perdoar? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, somos capazes de perdoar? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é a cola, que é o que nos faz unidos uns aos outros perfeitamente. É o que nos une perfeitamente. O amor é a cola, é o vínculo da perfeição que nos une como irmãos, que nos faz irmãos unidos. Isto é o que Deus procura. Quando fazemos isso, a realidade do nosso compromisso é provada. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Desculpe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Diz assim: não exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, nisto exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Queridos irmãos, se vamos pôr esta corrupta natureza humana fora, e se vamos de facto trabalhar neste amor de misericórdia, vamos ser provados, vamos ser testados, vamos ter provas, ou o que chama aqui, várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, do vosso compromisso de andarem para a frente em fé e humildade, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Mesmo se houver dificuldades
para desviar a você deste caminho que Deus nos ensina, nos diz para seguirmos. Vai haver provas, vai haver dificuldades. Mesmo que sejam dificuldades tão grandes que são como fogo. Mas precisamos de confirmar o valor dessa fé, manter-nos fiéis. Isso é o que precisamos de ter. E por isso, na Apocalipse 7,14 diz: quando Jesus Cristo vier, os que estiverem com Ele foram chamados, escolhidos e fiéis até ao fim. Precisamos ser fiéis neste caminho até ao fim. E quando estamos a fazer isso, então estamos a moldar a corrupta natureza humana e estamos a pôr, então, a natureza divina. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, o poder do Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade, isto é, de sermos como Deus é, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, para o conhecimento completo de Jesus Cristo e do Pai, porque se vemos Jesus Cristo, vemos o Pai, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo, isto é, da natureza humana que há no mundo. Isto é o que precisamos de pôr, queridos irmãos. Precisamos de pôr a natureza divina de Deus. Mais especificamente, temos que fazer o que é certo e temos que ter todo o esforço possível para fazer as decisões corretas, para fazermos o que é certo. Continuando então no versículo 5, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, com toda a vossa força, associei com a vossa fé a virtude. A virtude, isto é, todas as características de virtude que são necessárias, né, do próprio relacionamento interpessoal entre pessoas, estas virtudes todas para termos um bom relacionamento entre pessoas. Diz assim, o conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E com o conhecimento, o domínio próprio, isto é, controlarmos a nós próprios. A perseverança, isto é, perseverar, ser fiéis até ao fim. E com a perseverança, a piedade. O que é piedade? É ser como Cristo é, como Deus é. Segundo Deus. E com a piedade, a fraternidade. Isto é, o amor entre irmãos. O amor que é o vínculo da perfeição, que é o que nos une, que nos faz unidos. E com a fraternidade, o amor agape, o amor de Deus. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de crescer na graça, na bondade, na misericórdia e no conhecimento de quem Cristo é e imitar a Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, não vê o tronco da árvore, não vê a grande visão que é o tronco da árvore, que é o quê? Para sermos filhos e filhas de Deus. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esqueceu-se que se mudou e que se arrependeu. Por isso, irmãos, procurai com diligência
com diligência, com grande esforço, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, a vossa profissão. Qual é a vossa profissão? A vossa profissão, a vossa chamada é de virem a ser filhos e filhas de Deus. Porquanto, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum. Se vocês, de facto, puserem isto como o tronco da árvore na vossa vida, vocês não vão tropeçar. Não se vão desviar da verdade. Não vão sair da igreja. Vão ficar na igreja de Deus, no corpo de Cristo. No verdadeiro corpo de Cristo, na verdadeira igreja de Deus, que é um organismo espiritual. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida. É desta maneira é que vos será dado em grande quantidade a entrada, isto é, de entrarem no reino de Deus, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desta maneira que entramos no reino de Deus. Isto é que é o importante. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Por isso estou a tentar lembrar e recordar a vocês acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Vocês sabem a verdade. Agora estou a relembrar a vocês. Por isso é importante lembrar a vocês de não se esquecerem o que é o tronco da árvore. O tronco da árvore. Vocês têm que escolher. Há duas árvores. Lembram-se em Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos irmãos, este mundo está cheio de ideias, algumas boas, algumas más, misturadas para vos confundir. O que vocês têm que deitar isso fora e seguir a árvore da vida, que é o conhecimento que Deus nos dá pela sua palavra, que é a Bíblia, que é a sua palavra, e através do guia do seu poder, que nos convence, que nos faz convictos, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a árvore da vida. Não misturam verdade com a mentira deste mundo e fiquem todos confundidos. Deitem isso fora. Deitem a impureza, essa impureza fora. Sejam santos, limpos, só comendo esta carne espiritual limpa, que é a palavra de Deus, e convictos pelo Espírito Santo de Deus, o processo de santificação. Essa é o que precisamos de escolher, a árvore da vida. Por isso é que diz, dou a vocês a escolha. Vocês leem Deuteronômio 30. Dou a vocês a escolha entre o que é bom e o que é mau. Escolham o bom para poderem viver eternamente. Queridos irmãos, isto é a carne espiritual. Vejam comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido, a carne forte, o bom alimento, comida espiritual boa, é para adultos. Deus quer que vocês sejam filhos e filhas dele, mas que sejam adultos, que cresçam para adultos. Para aqueles que pela prática, isto é a carne, isto é o alimento sólido. O que é o alimento sólido? É a prática, é o ato de praticar. Praticar o quê? A decisão de conhecer o bem e o mal e escolher o caminho da árvore da vida. E não o caminho da árvore da morte, que é estas misturas de verdade com mentira, que é o que acontece neste mundo inteiro. Mas escolher a árvore da vida, que é o conhecimento do que é bom e o conhecimento do que é mau, do que é descrito na palavra de Deus. E por isso, pela prática, tem as suas faculdades.
exercitadas, isto é, têm esta faculdade exercitada de quê? De serem sábios, de decidirem o que é bom do que é mau. A árvore da vida e a árvore da morte. A árvore da morte é verdade misturada com mentiras. A árvore da vida é claro. E por isso precisamos ter as nossas faculdades exercitadas a discernir não somente o bem, mas também o mal, de acordo com as leis de Deus, com a justiça de Deus. Queridos irmãos, isto é a árvore da vida. Isto é o tronco da árvore, para podermos ser filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, devemos crescer a imitar a Cristo. Vejam em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sendo meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Queridos irmãos, precisamos de imitar a Cristo. Imitar a Cristo fazendo o que é certo. O que isto quer dizer? Quer dizer que vamos esforçar a agarrar a verdade e deitar fora a mentira, não olhar para isso e não ficar impuros a comer essa carne impura espiritual desse mundão. Precisamos de vencer, precisamos nos esforçar até ao fim. E como diz Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, ao fim desta carta dele, diz assim: crescei na graça, isto é, na bondade, na gentileza, no amor, na graça e no conhecimento de quem é Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, e como está aí na Almeida Revista e Corrigida, como está no grego. Amém. A Ele seja essa glória. Amém. Queridos irmãos, mas precisamos ter cuidado da armadilha. A armadilha em que alguns caem, e talvez sejam muitos que caem, é esta em Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3, que eu li há um pouco, mas vou ler de novo. Porque lhes dou testemunho, Romanos 10, versículo 2, de que essas pessoas têm zelo de Deus, querem seguir a Deus, querem fazer o que é certo, porém não com o entendimento do tronco da árvore, de que precisamos ser filhos e filhas de Deus, precisamos ter o conhecimento de Jesus Cristo. Porque Ele é o fim da lei, é o propósito da lei, é a perfeita exemplificação da lei. Vejam aqui, porquanto essas pessoas não têm entendimento, embora tenham zelo de Deus. Versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Aonde é que está a armadilha? A armadilha é que procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Eles tentam estabelecer a sua própria justiça. Como? Fazendo regras, fazendo várias listas. Faço isto, não faço aquilo, faz isto, não faz aquilo. Então, começam a ficar prisioneiros destas armadilhas, porque estão a tentar estabelecer a sua própria justiça.
Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Diz aqui, falando desta era em que vivemos agora. Diz assim: vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Queridos irmãos, isto é uma atitude que existe hoje em dia no mundo. As pessoas estão cheias de suas próprias ideias. Esta é a minha ideia, da maneira que eu vejo. Vêm para a igreja para estar a ensinar aos outros em vez de virem para a igreja para aprender. Pensam que sabem tudo porque fizeram estas buscas na internet e encontraram milhares de porcarias, verdade misturada com mentira, e têm este grande conhecimento e por isso pensam que são ricos mentalmente, com as suas opiniões, tão ricos, cheios das suas opiniões, e as suas opiniões são certas. Ricos e abastados. Não preciso do que a igreja me está a dizer. Da pureza da Bíblia, da carne espiritual pura e limpa. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos irmãos, é o que acontece hoje em dia no mundo. As pessoas estão ricas nas suas próprias opiniões. Estão cheios de ideias e opiniões do que é certo e do que é errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é a árvore da morte. E então essas pessoas querem-se fazer a si próprios professores e a dizer a outros o que precisam de fazer. É o que dizem aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 5 a 7, diz assim: ora, o intuito da presente demonstração, desta instrução, visa ao amor. O intuito da lei de Deus, das instruções de Deus, dos ensinamentos de Deus, é o amor. O amor de Deus, que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mas aí está a armadilha, porque algumas pessoas, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Entregaram-se a contendas de palavras, de suas opiniões, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Em tal caso, essas pessoas agarram-se a estes rebentozinhos nas árvores, em vez de se manterem fiéis ao tronco da árvore. Vejam aqui no versículo 3, quando eu estava de viagem, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, quando eu estava de viagem, rumo de Macedónia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. O que é que tem? Estas pessoas começam a ensinar outras doutrinas, vão para estes rebentos das árvores e fazem destes rebentozinhos, fazem como se fossem troncos. E começam a ensinar, doutrina nova. Diz aqui, não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Começam a procurar datas e mais datas. E esta data, e aquela data, e outra data. Tarará, e esta genealogia, e este, e isto, a lua, e isto, e aquilo, e a coisa. E desviam-se da verdade. Que antes promovem discussões que são baseadas em orgulho, em vez do serviço
de Deus na fé. Estão envolvidos nas suas próprias opiniões, os seus próprios cálculos de datas e de tempos e coisas assim. E isso só causa divisões entre irmãos. Não é o amor que é o vínculo da perfeição, porque o amor é aquela cola que faz irmãos estarem unidos. Esses não têm amor porque só estão envolvidos em discussões e argumentos orgulhosos, como vimos aqui, que promover discussões em vez do serviço de Deus na fé. Venham no segundo livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5, diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Querem coisas novas. Coisas novas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Querem coisas novas. Nova doutrina, novos ensinamentos, uma nova coisa. Não há nada novo. É Jesus Cristo. O conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, novas ideias, novas doutrinas, novos conhecimentos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, da boa nova do reino de Deus e da doutrina de Cristo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado, porque essas pessoas aparecem assim, sem reparar. Vejam Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, que é antes do livro do Apocalipse. Judas, capítulo 1, só há um capítulo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não há coisas novas, não há uma nova fé, não há novas doutrinas, não há novas coisas. É verdade, é a mesma fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, secretamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem, isto é, autorização de quebrar as leis de Deus, transformam em libertinagem a bondade, a graça de Deus e negam. Essas pessoas, ao fim de contas, algumas delas vão tão longe que acabam por negar o nosso único soberano, em grego é Theos, que quer dizer Deus, e Senhor, Jesus Cristo. E negam o nosso único Deus, como está em grego, Theos, Deus, e Senhor, Jesus Cristo. São contra Cristo, estão a negar a Cristo, são anticristos. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis, que pessoas se desviam da verdade. E por isso precisamos de nos guardar a nossa mente no tronco da árvore. E o tronco da árvore, queridos irmãos, vejamos uma vez mais, está descrito em Romanos 8, versículo 16. Vejam comigo, se faz favor, Romanos 8, versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito
testifica com o nosso espírito. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, o espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E vejam no versículo 19. Essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança ardente, mas não só de nós, mas é a expectativa da criação toda, de todo o mundo, toda a humanidade, da criação inteira, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro de corrupção, desta corrupção da natureza humana que está a ser corroída, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos irmãos, esse é o tronco da verdade. Esse é o tronco da árvore, perdão. Queridos irmãos, essa é a nossa grande esperança. E por isso, o que Deus quer de nós é que Deus quer que sejamos filhos e filhas dele. E como filhos e filhas dele, quer que nós escolhamos a árvore da vida. Façamos decisões sábias. E que depois, como adultos, aprendamos a discernir o bem do mal e manter neste caminho fielmente até ao fim. Isso é o que precisamos de ser. Queridos irmãos, isso é o que precisamos de ser. Ao fim de contas, queridos irmãos, o Pai quer filhos segundo Cristo, que tomam decisões sábias e que se mantêm fiéis a essas decisões sábias até